Então, vamos nós, é isso? Então, hoje, nós já estamos aqui, né, recebendo Simone Gonçalves Santos, chamada Mone, na Universidade ou Negramone, aqui em Salvador. Mone, doutoranda pelo Programa de Educação da Universidade de São Paulo, pesquisadora nos estudos da dança urbana africana e afro-brasileira. Sobretudo, eu diria que é uma das grandes autoridades quando nós estamos falando na movimentação e na respiração, né? E no tratamento e no cuidado dos corpos de mulheres, em especial de mulheres negras, né? Mone atuou em diversas ações do movimento hip hop em Salvador. Na realidade, ela é uma das fundadoras, né, do movimento hip hop em Salvador, e foi assim que eu conheci Simone em São Paulo há muitos anos atrás, não é, Simone? No Memorial da América Latina, quando eu era curadora de um grande evento lá, que era um encontro paulista de hip hop. Simone Gonçalves Santos é criadora do projeto online Yoga Terra Preta para público em geral, principalmente para mulheres negras na terceira idade. E esse programa ganhou impulso na pandemia, não é? Quando nós não sabíamos o que fazer. E eu fiz questão, Simone, de te apresentar para, mais uma vez, te dizer da minha grande admiração pelo seu trabalho e dizer que a minha mãe descobriu a yoga aos 79 anos e 2 vezes por semana ninguém tirava ela do lugar porque ela dizia: eu vou para a minha aula de yoga com Simone. Então, sem dúvida alguma, a minha mãe teve mais prazeres na vida depois que conheceu o seu trabalho, não é? Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito por isso e dizer da minha grande admiração que eu já tinha, né? Também das nossas circulações aqui na UFBA. Mas, agora também, Simone é instrutora de Kemetic Yoga, certificada pela Casa de Ma Yoga Skills e Hatha Yoga, pelo Youth Yoga, cofundadora do Afro House e muito mais, entre outras atividades. No trânsito entre Salvador, Chile e São Paulo, né, Simone tem mostrado para a gente a importância da respiração. E essa é a tônica dessa conversa de hoje. Respire as vivas das escritas pretas, que é um dos textos, né, que está no nosso volume 2 de escritas pretas de mulheres em Conta-Gotas. Simone, sempre um prazer imenso ouvir você e movimentar a minha cabeça e o meu corpo, ainda que virtualmente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, é uma honra estar aqui nessa noite com cada um de vocês, né, que disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui. Eu vou chamar de roda, né? Eu gosto da palavra roda, gosto dessa circularidade. E para quebrar um pouco o gelo, gente, eu também, né, antes de... Vocês já fizeram as minhas apresentações, então eu já vou iniciar. Para quebrar um pouco esse gelo, né, as pessoas que estão aí participando, né, eu vou enviar um link agora para vocês, chama Mente, e logo em seguida eu vou compartilhar uma tela para vocês, rapidinho, deixa eu só ver aqui. E aí vocês vão colocar esse código,
vai aparecer um código para vocês. Estão aparecendo? O código? Não? Sim? Não? Não, só uma tela. Não está aparecendo nenhuma tela diferente para vocês? Sim, uma tela diferente. Tem escrito... Ah, não, tem o código sim, lá em cima. Sim, lá em cima. 2583. Isso. Aí vocês Ai, colocam... códigos. Sim, código. E Código. aí vocês vão responder essa pergunta para a gente iniciar a nossa conversa, que é Respire, né? As vivas das escritas pretas. E para começar, é bom a gente iniciar a conversa para saber como é que nós estamos, como é que eu estou me sentindo. E até eu também vou participar, que eu não sou besta, né? Então eu coloco... Esse código, é só clicar aqui. Você coloca exatamente nesse link. Primeiro você entra no chat, clica no link que eu mandei, e logo em seguida vai aparecer para você uma barrazinha, escrito assim, e tem um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você apaga esse número e você coloca exatamente o código que você está acabando de ver na tela, que eu estou compartilhando. Captei a mensagem. Conseguiu? As outras pessoas conseguiram? Irene, Cassandra... Estou apanhando aqui, viu? Mas vou lá, estou lá no link. Peraí, estou fazendo. Vamos lá, vamos que conseguir. Respira Submit. no Ok. passo a passo. Isso faz parte da provocação. Irene, você pode clicar no link que eu acabei de... Você está olhando pelo celular ou pelo computador? Você clica no link e aí você vai aparecer uma tela. Nessa tela tem escrito mente, e aí tem um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você apaga esse número e coloca o código exatamente que você está vendo no compartilhamento. E aí você responde. Então, boa noite. Não aparece código para mim no compartilhamento. No compartilhamento, o código está aqui em cima. Vou botar aqui no chat para facilitar para vocês, rapidinho. Deixa eu só localizar aqui. No caso, Simone, eu consegui. Aí tem várias casinhas assim, né? Aí você responde. Como você preencher, isso, é para preencher todas ou botar uma resposta só? Não, uma resposta só. Ah, tá. Aí depois dá Enter. Exato. Certo. 25, 83, 23,70. Pronto. Eu já estou vendo aqui as mensagens. Vocês estão vendo? Sim. Isso. Vida cansada, feliz e tensa, felicidade. Irene, conseguiu? Coloquei aí o código no chat. Alegre, felicidade. Quem está chegando? Lúcia, de Fátima, né? Bote o link para a Lúcia. Deixa eu botar aqui. As pessoas que estão chegando agora, eu fiz uma pergunta, que é como você se sente hoje? Para dar o início a esse bate-papo à noite sobre Respire, as vivas escritas pretas. E aí vocês, para poder participar, tem que clicar nesse link que eu acabei de mandar para vocês, no chat, e logo em seguida colocar esse código que vai aparecer, vai pedir, na verdade, vai solicitar que você coloque. Ao colocar esse código, vocês vão responder essa pergunta. Deixa eu digitar novamente o código. 2583 2370.
As pessoas que já estão participando, estão vendo satisfeita, feliz, intensa, cansada, grata, felicidade, corrida, alegre. Conseguiram? As pessoas que chegaram agora, Kátia, Mariana, Lucia, aproveitando o chat, já, me manda o link da TV UFER. Luzia. Ok. Você também está no congresso. Ela também está? Ok, gente. Mais alguém não respondeu para eu poder dar continuidade? Coloca aí me diz um sim ou não. Olá? Tem alguém aí? Sim. Ótimo. Todas as pessoas responderam, gente? Estou perguntando. Sim, respondido. Sim. Ok. Então, você vê que a palavra cansada, né? Se a gente dá uma olhada rapidinho nas palavras que foram escritas nessa tela, você vê que a palavra cansada aparece, né? Com evidência, não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Sim, a palavra está bem expressa aí, cansada. E esse é um pouco da sensação que eu sinto e que está sendo totalmente expressada através dessa tela. Vou deixar de compartilhar para poder seguir. Obrigada a participação de cada um de vocês. E como a frase é respire, nada melhor da gente aliviar um pouco o cansaço do que respirar. Então, eu vou pedir para vocês, se posicione aí na casa de vocês, coloque os pés no chão, alongue a coluna. Vamos começar a discutir, a entrar nessa roda de uma maneira totalmente diferente, porque é isso que proporciona essa coletânea, né, de escritas, né, de mulheres negras em conta-gotas sobre o futuro. É uma nova narrativa. E, para isso, a gente entrelaça os dedos, suas palmas das mãos. Bem com calma, eu vou inspirar, levando o ar todo lá em cima, espreguiçando o máximo possível, alongando, sentindo que a gente tem essa coluna. E, às vezes, essa coluna ela não está dialogando, né? Ela não está dizendo, não está tendo esse tempo de descanso. Com calma, baixo palma das mãos, bem com calma, isso. E desde aqui, vou sacudir minhas palmas das mãos, isso. Sacudo minhas palmas das mãos e, em seguida, esfrego minhas palmas das mãos. Eu vou esfregando porque respirar, né, é estar vivo. E essas são as escritas de pessoas que estão vivas. Não que as pessoas que não estão entre nós não são importantes, mas estar vivo é sentir a existência. Desde aqui, ó, vou apoiar palma das mãos sobre meus olhos. Aqui eu trato de descansar meu globo ocular. Aqui eu trato de escutar minha respiração com calma, com sabedoria. E aqui eu vou compartilhando um pouco dessa experiência de como surgiu essa escrita, que essa escrita surgiu dessa experiência que vocês estão experimentando, vivenciando na casa de vocês. Respirem. As vivas das escritas pretas é a gente se sentir vivo. E desde aqui a gente passa essa palma da mão sobre nossa face. Trato de passar esses dedos sobre minha bochecha, queixo. Trato de levar essas palmas das mãos lá no meu ombro, e aí eu vou sentir o quanto eu estou cansada,
quanto tem esse músculo que aí, o trapézio, os omóplatos, né? Vou sentindo como é que está o meu pescoço. E, a partir disso, a gente vai se dando conta que as narrativas, as escritas, as histórias, as memórias, as alegrias, elas fazem parte da nossa experiência. Desde aqui, trato de esfregar novamente, esfrego novamente minha palma da mão, com calma. Leva essas palmas das mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, afasta um pouquinho, vou até afastar um pouquinho, e vou largar, tratar de soltar minhas palmas das mãos, exalando, inspiro pelo nariz e exalo, e largo. Agora, com vontade. Desde aí, ó, os ombros lá em cima, atrás e para baixo. Eu vou sentindo, eu vou percebendo esse circulatório, esse movimento circular. Vou sentindo e vou entendendo o meu corpo. Se eu não consigo conectar com o meu corpo hoje, eu trato de conectar com o meu corpo amanhã. Se eu não consigo amanhã, trato de conectar em algum momento. E desde aqui eu peço obrigada para vocês. E eu quero que vocês escrevam aí no chat o que vocês sentiram. E o que vocês não sentiram, o que fez sentido para você e o que não fez. Momentos simples. Alegre, cansada, está respondendo, ok. Impaciente, ok. Impaciente, impaciência, ok. Relaxamento, grata, alívio. Obrigada por cada um de vocês. Então, gente, quando eu comecei a escrever sobre as escritas, ou sobre esse texto, né? Quando eu fui convidada, melhor dizendo assim, por Ana Lu, por Cassandra, a participar, né, dessa roda, né, participar dessa coletânea, o primeiro que eu fiz foi identificar algumas palavras-chave, que foi força, que foi franqueza, que foi oportunidade, né? Ameaça. Né? E foram essas palavras que me fizeram entender que eu tinha que fazer algo. Estávamos em um processo de pandemia, e a minha ansiedade, né, ela também estava, né, muito agitada, né? E eu percebia que outras vozes, né, outras mulheres, elas também estavam vivendo essa mesma experiência. E foi a partir dessas experiências, né, de ansiedade, né, que na época a pandemia chegou e praticamente as pessoas pensavam que era algo que ia passar e não estava passando, e as pessoas continuavam, né, em confinamento, né, nas suas casas. Algumas pessoas não tiveram oportunidade de sair de suas casas, né? E isso era um risco, né? Essas pessoas que eram obrigadas a sair de suas casas e trabalhar era um risco, né? Estava comprometendo toda a sua família, e assim foi, não? E assim comprometeu. E nessa história toda eu falei, eu tenho que fazer algo, né? Não é possível que às vezes o que nós temos de experiência ela fique somente entre nós, né? Ou por algumas pessoas. Para mim era super importante compartilhar esse conhecimento de mover o corpo, né? De tratar de ter um momento, né? Para que a gente possa ativar a nossa energia, ativar a nossa ancestralidade, algo que a gente às vezes não dá muita importância. A gente dá pouca importância para o corpo, damos muita importância para a mente, né? É a mente que está em primeiro lugar, é o trabalho, e o corpo sempre fica em segundo lugar. E foi nessa experiência do Nós Vamos, né, que em abril, né, criei um plano. E esse plano foi para não morrer, né?
E não morrer é justamente respirar, né? Não morrer é justamente estar viva. E não morrer é a gente poder escrever as nossas linhas pretas dessa nossa vida, né? Dessa nossa experiência. E aí foi convidando, né? Várias pessoas, várias mulheres, para entrar nessa roda, para poder mover o corpo, né? E muitas não tinham nenhuma prática, não tinham nenhuma experiência de mover o corpo. Diziam que, não, eu não consigo fazer isso não, Simone, é muito difícil para mim. Eu falei, é difícil para todas nós, né? Agora, juntas, né, podemos construir e aprender juntas. E o importante é que a idade não era uma questão. Aliás, quem tinha mais idade era posto, né? Era ancestralidade, era presença, era firmeza, era história, era memória. E isso foi uma riqueza muito grande, né? Encontrar pessoas de diversas idades nessa roda. E nessa roda, né? Para construir essa roda, a gente não teve uma produção como tantos grupos às vezes, né, tem uma produção bem chique, né? Pessoas na área do Instagram, pessoas na área do YouTube, não, a produção era caseira, isso que era bom, uma produção caseira em que as pessoas utilizavam os apoios, né, dos seus celulares, um livro, o apoio dos seus celulares, às vezes um copo, né? Era tudo improvisado, mas com uma improvisação tecnológica muito criativa, né? Muito criativa. Era pessoas que levantavam suas camas, né? Para abrir, para ter espaço, né? Eram as pessoas que empurravam, né, os sofás para poder na verdade, ter possibilidade de espaço para movimentar o corpo naquele mínimo espaço, porque a estrutura era aquela que tinha, e aquela estrutura era abençoada, né? Então, estamos falando desse lugar que se tornou um terreiro, né? Desse lugar que se tornou um quilombo, né? Desse lugar que se tornou uma barca, né? Para ultrapassar qualquer situações e adversidades. E começou com 1, 2, 3 pessoas, né? Era uma pessoa chegando, algumas pessoas não dizendo, olha, estou chegando, quero saber como é. Então, a gente foi também pegando o que a gente tinha, que eram os nossos lençóis, que era os nossos travesseiros, que era a nossa bacia, nosso balde. E aí a gente foi colocando, né, dentro desse balde água quentinha para fazer um escaldapé. Era o travesseiro que servia de apoio, né, para a gente sentar sobre ele, para a gente agradecer a nossa potência, que é a nossa coluna, já que a gente está tão acostumado a sentar numa postura, né, em que a gente pressiona o nosso plexo solar e que a gente pressiona os nossos pulmões, a gente não consegue respirar, então era o momento dessas pessoas sentarem sobre esse travesseiro para alongar a nossa serpente, né? A nossa coluna, ou melhor, a nossa estrutura. E essa estrutura ela foi seguindo, né? As pessoas se percebendo o quanto, né, de elementos dentro da sua casa tinha, que era a vassoura, né? Que era uma tira de pano, né? Que era a cadeira, né? Que era o balde para fazer escalda-rosto, não, como fazer uma terapia para trabalhar com a expressividade, com a água, brincar com a água. Então, foi nessa forma, né, que era fora do tapete, não era um tapete específico de yoga, mas era uma toalha, uma esteira, né? E essas pessoas estavam nesse espaço, sentadas, e conectando com suas escritas corporais. Era a linguagem corporal que fazia, que escrevia a vida, a história, a memória,
as dores, as alegrias, as tristezas e todo o sankofa. Era o movimento de levar o pescoço, de olhar para a sua história lá atrás e olhar para frente e dizer: eu tenho uma história, eu tenho uma vida, né? E nesse movimento desse corpo, né? Dessa cervical, que eu quero convidar vocês. Eu quero que vocês olhem para trás, girando o pescoço, olhando algum ponto lá atrás na sua parede, só entender essa lógica do girar o pescoço, porque, ao mesmo tempo, quando a gente gira o pescoço, acontece muitas coisas internas dentro do nosso corpo, e, em seguida, olho para frente. Porque quando a gente olha para trás, né, a gente vê a nossa história. E aí, quando a gente olha para frente, a gente consegue ver em que caminho queremos seguir. E era nesse movimento, né, do corpo que escreve movimentando. Não era um corpo esse que às vezes está totalmente entregue a uma leitura, a uma escrita, mas essa escrita ela só mobiliza outros cognitivos, né? Mas essa escrita movimentava o corpo. Cada um falava com o seu corpo, dentro da sua... Cada um falava com o seu corpo a sua caminhada. Foram 3 dias na semana, gente, esse encontro com essas mulheres. 3 dias na semana. Um dia a gente era caminhos, outros dias eram ventos, outros dias eram terras, outro dia era ar, fogo, né? Outro dia eram vários elementos em um só. Então, a gente sentia todos esses elementos porque acredito que fazemos parte de uma cosmoperspectiva, de uma visão africana, em que a natureza ela não está distanciada de nós somos a natureza. E a gente vai dialogando com distintas naturezas. E isso estava presente, porque cada um também está em si, representa esses elementos, né? E a gente tinha também dificuldades, porque nem tudo é maravilhas, né? A gente tinha um problema do tambor, que às vezes não conseguia tocar, não conseguia conectar, né, com o outro. A gente tinha um problema com a internet, né, o Wi-Fi. A gente tratava de fazer de tudo para se conectar. E, às vezes, quando a gente não se conectava, a gente dava um jeito de se conectar de uma outra forma, de uma outra maneira. E a gente conseguia se conectar quando a gente conversava. Olha, não deu, não consegui, a minha internet está ruim. E aí, todos, né, a gente tinha um grupo, né, de WhatsApp em que a gente dialogava essas experiências, né? A gente contava as nossas experiências, que esse grupo ainda está super ativo, né? E é nesse grupo que a gente falava, olha, me conta aí como é que foi, né? É nesse grupo que a gente compartilhava motivações para não desistir, motivações para que a gente pudesse continuar, e também resistência, né? E aí, resistência também, aí a gente trazia também conceitos de mulheres poderosas, né, que foi construído dentro da nossa roda. A gente trazia o tempo, né, que era colocado como poesia por Jéssica, né? Resistência por Ana Lu. Não era um grupo que as pessoas não tinham seu poder, ao contrário, era um grupo de poderosas, de mulheres que escrevem com suas linhas, com seus saberes, com suas águas, né, com seu tempo e com as suas memórias. E esse espaço ele foi se transformando em um espaço de não apenas de mover o corpo, mas de escrever sobre o que cada uma estava sentindo, o que cada uma estava vivendo e de como cada uma processava esse lugar. Era o coração que às vezes não batia tão forte, era o coração que acelerava, era a pressão, né, que às vezes não estava em sintonia, mas era o lugar da gente se reconectar, né, conectar de novo com o que a gente perdeu, ou melhor,
com que quiseram que a gente perdesse, que é conectar com a nossa existência. E foi essa existência que foi gerando uma palavra, autocuidado. Foi gerando todo esse processo de autocuidado que não é luxo. Autocuidado é uma necessidade. Autocuidado é um legado nosso, de uma comunidade negra, de mulheres negras, de mulheres que vêm anos a anos lutando, de mulheres essas que se permitia a sancofear, ou melhor, voltar ao que era seu, voltar e tomar o seu legado, né? O legado de eu mereço esse tempo de cuidar do meu corpo, eu mereço esse tempo de estar com as minhas irmãs, com os mais velhos, com os mais novos, eu mereço esse tempo de olhar, porque as nossas vidas importam. Então, foi nessa ideia, né, de sentir que nossas vidas eram importantes. Independente de todo o contexto da pandemia, nossas vidas eram importantes. E sem adiar, né? E sem adiar de colocar o corpo em primeiro lugar. A gente chegava todos os dias, mesmo se a gente não estivesse nessa prática, mas no nosso dia a dia a gente colocava uma missão, que era estar viva. E viva as escritas pretas, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa memória, que é o nosso legado, que é a nossa história, que é o resgate, que é a resistência, que é esse tempo que a gente dedicou para que a gente pudesse, naquele tempo e hoje, né, a se cuidar. E se cuidar não tem a ver com privilégio. Se cuidar é uma dignidade. Dignidade essa que foi roubada, né, que foi arrancada de nós. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estar nesse espaço para se cuidar. Muitas pessoas não souberam também de que o quanto é importante a gente se cuidar, porque a gente tem um projeto colonial que ainda está em curso, um projeto colonial que destrói corpos negros, que matam corpos de mulheres negras, que matam corpos por se expressar, por dizer não, né? Que matam corpos de pessoas negras por dizer eu preciso de autocuidado. Então, foi esse sentar, né? Através foi nesse sentar dentro de casa, abrindo essas janelas, que é do Zoom, que a gente foi percebendo o quanto a nossa coluna, os nossos pulmões, a nossa árvore de Madagascar precisava erguer, né? Que o nosso movimento, que a nossa cabeça, que os nossos pés, que o nosso coração precisava, né? E precisa, né? Estar leve, tentar estar leve, né? E buscar uma outra forma de qualidade de respirar para que a gente possa escrever desde o coração. Aliás, aprender com o corpo é um ato revolucionário, assim dizia, né? Paulo Freire. Então, a gente tratava de ecoar as nossas vozes a partir de nossas escritas, mas também dentro do nosso espaço, tratar de transformar essas realidades, tratar de transformar a nossa vida de maneira mais ativa, mais potente, sem essa interferência do racismo estrutural durante a pandemia. Assim, eu quero que vocês, eu não sei, eu estou controlando o tempo, sim, quero que vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Acho que é o momento para que a gente aproveite, converse alguma curiosidade das coisas que eu fui contando para vocês, se fizeram sentido ou não, porque é isso que toda essa
essa escrita, né, ela se trata de vidas, né? De vidas essas que estiveram e estão aí presentes, né? Que estiveram e estão aí ativas, né? E que nos ajuda a continuar a exercitar esse legado da gente não perder a nossa existência, da gente não dizer não para a gente, mas sim dizer sim. E sim, sem distrações, porque essa sociedade, ela traz, ela nos adoece, né? Ela nos adoece. E com qualquer questões políticas, né, de fascismo, né, de ditadura, né, de racismo, ele vai distanciando a nossa humanidade, né? Vai distanciando o nosso corpo. E a escrita nada mais é esse lugar da gente se sentir viva e respirando em algo que é nosso, né? Então, é isso, gente. Espero que tenha chegado alguns sentidos aí para vocês. E fico aberto, né, a perguntas. Se vocês querem também dizer algo, se fez sentido para vocês, se não fizeram, ou se não fez. Aí eu quero agradecer a presença da minha mãe, que está aí, que chegou agora, Nilza Menezes. Acho que ela Dona Nilza está aqui, maravilhosa! Eu acho que ela está tentando se conectar. Tá. As nossas mães sempre nos acompanhando, né? Sim, sim, sim. Maravilhosa. Simone, você continua esse trabalho ou foi somente durante a pandemia? Atualmente eu continuo esse trabalho, mas atualmente eu não estou dando aula porque por diversas questões, né, de viagem, de estar de estar no Brasil, porque na época que eu realizava esse projeto eu estava no Chile. Mas, Mone, você agora está na USP e você conseguiu a sua sala para yoga na USP. Então, Sim. é um trabalho Sim, mas presencial. É verdade. O projeto Yoga Online ele vai continuar, né, como era antes, mas atualmente eu estou com aulas presenciais no Amor CRUSP, né, na Universidade da USP, e atendendo os estudantes da residência e outras pessoas que não são da universidade. Essas aulas acontecem todos os sábados, né? Já iniciamos o projeto e a ideia é que acho que no início de janeiro comece as aulas online do Yoga Terra Preta. Eu penso que você falou nessa questão do autocuidado, né? E aí eu fiquei pensando se o grupo WhatsApp continua e elas continuam em contato para manter esse autocuidado, né? Que não é, agora não precisa ser somente, ou melhor, continua sendo de vida, mas também de outros cuidados, né? O grupo Sim. se manteve no WhatsApp? O grupo se mantém no WhatsApp, conversamos, e aí, nesse espaço que a gente divulga, né, atividades que cada um está fazendo, né, nesse grupo que a gente conversa, e é nesse grupo também, né, que as pessoas se manifestam, né, sobretudo, né, revelando, né, olha, estou com saudade, né, de participar das aulas. Uhum. E é nesse grupo que a gente continua, né, continua com a intenção de continuar esse projeto, né, essa escrita, né, do corpo com autocuidado. E é isso, gente. E convido vocês, né, a participar também. Agora, nesse grupo, Simone, eu sou desse grupo, né? Então, nesse grupo, eu vi projeto de doutorado nascer, projeto de doutorado ser aprovado. Nós saímos do grupo, eu conheci
pessoas no grupo de WhatsApp depois, nos encontramos pessoalmente depois da pandemia. Você mesmo fez o seu projeto no Chile, pessoas do grupo olhavam o seu projeto, não é? Enfim, é um grupo que se apoia de várias maneiras, não é? Então, essa movimentação, eu acho ela extremamente importante. Então, nesse grupo também, nós criamos redes de solidariedade mesmo para ajuda mútua de outras manas que precisavam. Alguém está precisando de um remédio, alguém está precisando de comida, enfim, durante a pandemia. E até hoje, esses dias alguém precisava de uma transferência de um hospital de regulação. Você precisa de reza. Sim. Rezem por mim, minha mãe precisa de regulação. Então, é isso, né? E se a gente fosse seguir esse WhatsApp, que é vivo, né, até hoje, ele dá certamente um livro belíssimo, né, que vai fazer 3 anos no começo de 2023. Mas é um grupo também que reúne décadas de amizades, né? Sim. Então, a gente tem lá Nazaré Mota de Lima, que está também na Langage, né? Que é uma nossa maravilhosa. Enfim, é um grupo vivo, né? Era o que eu ia comentar. E obrigada, Mana, por você ter lembrado, né, dessas nuances, dessas revoluções, né, desse yoga para além da prática online, mas sim para a vida. E realmente, né, é bom lembrar também os nomes das pessoas, né, que estavam nesse grupo. Por exemplo, a Jéssica, né, participava desse grupo, né, Nazaré Lima, né, Rilma Lopes, né, a minha mãe também participava desse grupo. A Adriana, né, que agora há pouco defendeu o seu doutorado, né, a Patrícia, né, que agora é a minha companheira no doutorado, né, que ontem estava comigo, né, na mesa sobre letras pretas, né, a deseducação do negro, e tantas outras companheiras, né, ativas, né, e que também realizam outros projetos fora desse espaço. Não são pessoas que não têm um trabalho, né, não têm uma ação a desenvolver, ao contrário, são pessoas muito ativas, né, que fazem muitos projetos com outro viés, né, e que nos apoia, né, porque é uma rede em que a gente encontra muitos saberes. Alguém está me ligando? Peraí. É uma rede que a gente encontra muitos saberes e também é um lugar onde a gente aprende uma com as outras, né? É um lugar de compartilhamento de conhecimentos ancestrais, né? É um lugar de apoio emocional, né? Social, né? Psicológico. Eu estou me lembrando do momento que a gente passou por uma grande dificuldade de uma irmã, né? Que devido à pandemia, ela, por ser artista, né? Não conseguia o trabalho, né? Não conseguia se realizar trabalho. E passou por uma necessidade mesmo, né? Fome, essa é a palavra, né? Tem que dar nome. E toda essa rede, né? Se mobilizou para poder conseguir um apoio, né? Um recurso financeiro para ajudar essa irmã, que ela, até hoje, ela agradece. E hoje, devido a essa ajuda, que vai para além de uma ajuda... sabe, uma ajuda que seja agora, né? Uma ajuda rápida, mas foi uma ajuda que ajudou ela também a resolver outras questões, né? A gente teve apoio psicológico também, indicações de psicólogas, né? Pessoas na área do trabalho também, que ajudou a conseguir apoio, conseguir trabalho, né, para que essa nossa irmã pudesse continuar a sua vida, né, com o que ela sabe fazer. Simone, eu coloquei lá no chat emocionante porque
o direito a se cuidar, a gente é até engraçado, né? A gente dizer direito, né? Parece que é uma coisa legislativa, né? Mas quando se trata de populações desassistidas, né? Como as nossas, né? E aí especificamente desta população de mulheres negras, né? Realmente é uma questão a ser reivindicada, né? A questão do cuidar de si, já que historicamente, né, nós fomos, e nós aí pensando na ancestralidade que nos forma também, né, a gente vai sendo conformada a ter sempre esse papel de cuidar sempre dos outros, né? Então, cuidar de si vira realmente quase como se fosse uma coisa quase vergonhosa, né? Você parar toda a sua vida, não, hoje eu vou fazer minha 1 hora de yoga, o mundo vai acabar do lado de lá e eu vou fazer, né? E aí é muito interessante, né? Como a gente internaliza que não é para nós esse tipo de cuidado, né? De prática. E quando eu conheci o seu trabalho, né? Eu pensei assim, gente, de yoga não é para mim, né? Não é, não fiz parte do grupo, né? Mas sempre acompanhava lá no Instagram as postagens, a Ana Lu sempre falava muito, né? E da participação da Dona Neide, isso gostava muito. E aí acabei na gestação indo procurar yoga, assim, porque eu pensei, bom, não é possível que o direito a respirar não seja para mim, né? Porque eu fui atrás da respiração, especificamente, para poder ajudar numa coisa específica, mas que hoje me ajuda com a vida. Aí eu queria muito que você pudesse, assim, para ir fechando, pensar juntos, né, aqui conosco sobre essa questão do cuidar de si, como isso é um item de saúde mental, assim, precioso, né, para nós, assim, e que vem sendo de muitas formas banalizado, mas que nos custa muito, né, Simone, assim, e que se fosse melhor, assim, né, divulgado e inclusive eu fico pensando, né, como item de saúde mesmo, pública, né, como isso nos traria, assim, benefícios, inclusive para nos relacionar melhor com nossas corporidades. Aí, se você pudesse ainda falar um pouquinho mais, né, dessa questão do cuidar de si, eu te agradeço muito, porque isso é uma luta, viu? Sim, Todo dia você tem que ficar como um eu, mantra. Eu mereço eu cuidar vou, de mim. eu vou trazer a minha conversa que eu tinha com Dona Neide Alves, a nossa querida e filósofa, historiadora, escritora, né, de uma sabedoria tamanha. Era com ela que eu conversava, e ela falava, olha, Simone, desde que eu comecei a praticar yoga, no início eu não gostava não, esse negócio de não gostava não, achava um negócio de mas foi o né, que é o né, que é o mantra né, que fez com que ela conhecesse a importância desse cuidar de si. E ela falava, foi aí que meu coração não acelerava, né? Ela, a partir do Bonito momento isso. que ela... Hã? Bonito. Que bonito isso, né? Sim, Dona ela, Neide sábia demais. sim, ela é muito sábia. Então, eu acho que Dona Neide, ela vai responder diretamente quando responde essa sua pergunta, Cassandra, quando eu me lembro ela dizendo que o yoga deixou de acelerar o coração dela. Porque quando ela fazia outras atividades, né, ia para a rua, né, pegava, não sei, carro, ônibus, né, ela contava que não se sentia bem, era aí que o coração dela batia, né, batia com mais força e etc. E a partir da prática, né, de Dona Neide, ela diz, por que a gente demorou tanto, Simone? Por que algumas pessoas não percebem que a gente tem que movimentar o nosso corpo? Eu falei, nossa, Neide, é muito forte isso que você está me contando. Depois que eu aprendi com yoga, depois que eu comecei a fazer yoga, eu me dei conta que eu deixei de
de mover meu corpo há muitos anos. E esse muitos anos estava atrelado a coisas em que pessoas como eu não podiam, né? Que pessoas como eu não podiam. E agora eu posso. Agora eu posso, e as minhas quartas-feiras já estão agendadas. Não tem ninguém que me tire do lugar, não tem nenhuma programação que impida de eu estar fazendo yoga. E no dia que eu não faço yoga, eu não me sinto bem. Eu acho que a forma, eu sempre vi essa ancestral, né? Ela está aqui nos escutando a gente, tenho certeza. Ela era a grande filósofa, né? A grande mulher, né? De entender a importância de mover o corpo para além de ser uma instrutora de yoga, mas sim mover o corpo porque tem corpo. E esse corpo, ele precisa de mover, né? A circulação, a respiração, né? A gente tem uma vida que desde criança a gente começa a abandonar o nosso corpo. E aí eu estou falando de corpo em geral, e quando eu vou lá para o abandono do corpo da criança negra, né? Que vem desde quando ela vai crescendo, né? Ela vai se distanciando desse corpo, ou meramente vendo esse corpo como mercado de trabalho, né? Como uma mão de obra, né? Então, isso vai adoecendo esse corpo, vai adoecendo porque a gente vai deixando de cuidar de nós, de mim, né? Para cuidar dos nossos patrões, né? E aí, né, vai deixando, e esses patrões brancos, né? E e os efeitos do racismo, né, sobre esse corpo vai adoecendo mais ainda, né? Como diz o próprio Rufino, né, em Pedagogia de Encruzilhadas. Esse projeto colonial que foi construído, ele é para o corpo negro esquecer da sua essência, esquecer do seu cuidado, porque todo corpo merece carinho, todo corpo merece descanso, né? Todo corpo merece relaxamento, né? E todo corpo, às vezes, está insatisfeito, porque quer descansar. O corpo, já tem essa frase, né? O corpo fala. O corpo fala, o corpo expressa, o corpo sente. E com tantas nuances, né, e estruturas que nossos corpos negros vivem nessa sociedade racista, machista, né, e tantas outras violências, né, a gente vai dando um passo para trás, mas, ao mesmo tempo, vamos também trazendo a nossa potência, que é o hip-hop, que é o samba, né, que as danças afros, né? E, ao mesmo tempo, com toda essa tecnologia, ainda assim existem irmãos e irmãs, né? Pessoas que abandonam o seu corpo porque há uma máquina que está aí o tempo todo dizendo: o corpo em segundo lugar, para que você vai levantar de manhã cedo para você esticar seu corpo, sendo que você tem o texto para corrigir, tendo que você tem o prato para lavar, tendo que você tem alguém para atender no telefone. Então, são uma série de questões psicológicas aí, né, que impede de você simplesmente levantar os braços, esticar o corpo. São coisas super básicas, e isso vai, né, também trazendo o que a própria Catiúcia Ribeiro vai falar, né, a desumanidade, né? A gente vai entrando num processo de desumanização, né, tão grande, em que daqui a pouco a gente vai dizer: será que eu tenho direito a respirar? Né? E aí a gente sabe que não temos direito nem de respirar, né? Está aí George Floyd para nos lembrar, né, o quanto a nossa respiração, que é a nossa potência, está também em jogo. Então, mover o corpo é
tratar de escrever as nossas vivas experiências, mas com potência, né? As nossas escritas de experiências. E aí vem mais uma outra autora, né? Outra companheira, outra sábia, né? Conceição Evaristo, a nossa escrevivência, né? Então, eu acho que esse autocuidado, o cuidar de si, ele vai para além do emagrecimento do corpo, né? Ou do corpo padrão. É porque eu quero perder a barriga, é porque eu quero perder né? O meu peso. Eu acho que é para além disso, né? Vai para além, mover o corpo é você não esquecer que o quanto você é importante na construção desse mundo, dessa sociedade, e que a sua existência é a vida de outros, né? De outros que morreram. Maravilha, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Mais alguém, gente, se quiser, o que é que vocês estão sentindo? Eu gosto que todo mundo, eu acho que o corpo também é esse lugar da voz, viu? A voz, a voz ele tá presente, né, no pensamento, né? O corpo às vezes tá querendo falar, mas a mente que tá a mente que é provocada por várias questões, agora às vezes impede dessa voz sair. E aí, na atividade, né, de respirar, também a gente falar desde o coração, do que a gente sente, né? A gente não deixar a nossa cara como se o que nós estamos escutando não provocasse a gente, não falasse sobre a nossa experiência, porque a gente está falando de experiência de cada um, e é importante para mim ouvir a experiência de vocês. Oi, Simone, escutando você, me deu vontade de botar em prática o meu antigo projeto, o antigo desejo de finalmente fazer yoga, que eu nunca fiz yoga na vida. Aí eu estava te escutando, procurando botar minha coluna ereta aqui. É muito interessante esse trabalho todo que foi feito com vocês. Você gostou da experiência também, Ana Lu? Eu, há bastante tempo, tenho essa questão do autocuidado na minha vida, há muito, muito tempo. E Simone sempre foi minha parceira nessas histórias, porque Simone é big girl do hip hop, aqui de Salvador. E foi uma das bolsistas, né, de um programa de ações afirmativas aqui na UFBA, que salvou a minha vida, que é o Conexões Saberes. Eu conheço Simone em São Paulo, depois, quando eu venho para Salvador, encontro Simone aqui na Universidade Federal da Bahia, e a gente aqui sempre procurou várias coisas, desde andar na rua, porque eu acho fundamental andar, eu detesto ficar parada nos lugares, né? Então, até o meu próprio campo de pesquisa, né, que é o hip hop, ele me obriga a ficar na rua, e aqui a gente andava bastante, a gente anda muito, né? E eu acho que é fundamental pensar que só para entrar nessa história da yoga online, quando a minha mãe se transforma, eu me transformo. Não é? Então, foi meio que uma reeducação em casa. Vamos fazer um passeio? Não pode, porque a mãe está na yoga. Vamos falar um pouquinho mais... Não é? Então, eu creio que esses movimentos, eles não são movimentos individuais, isolados, né? Eles vão trazendo todo numa cadeia. Até a minha sobrinha descobriu que gosta de massagem. Ela tem 8 anos. E não é só a yoga, mas é tudo, é a alimentação, é o tanto de água que você bebe, é o tanto que você conversa.
Para mim é fundamental. Se eu não tivesse esses cuidados na minha vida, que eu já tinha matado umas 4 pessoas, porque eu sou uma pessoa irada, e o meu corpo cobra. Então, agora, se eu estou igual a minha mãe, se eu não faço atividade física, parece que o dia não ficou legal. Então, eu sou toda cuidadosa. A planta que eu tenho, o cheiro que eu tenho, a vela que eu acendo, a pemba que eu coloco embaixo do pé, todos esses rituais, eles fazem parte da minha vida e não vão sair mais, né? Enfim, eu acho que isso aí é fundamental. Sem isso, não dá. Não dá. E os meus estudantes sabem disso. Eu já não começo uma aula... vamos para a aula. Não, gente, o que é? Vamos conversar. O que é? Quem conta alguma coisa? Tem um poema aí? Não tem? E, com isso, a gente cria uma comunidade de prática, né, que eu acho fundamental. Se não for isso, nada feito, né? Fica bastante difícil. Então, já são 20h10. Alguém quer mais alguma interlocução com essa maravilhosa Simone Gonçalves, que eu esqueci de dizer. Simone é mestra em dança e novas tecnologias. Não só na UNEB, que ela saiu, quer dizer, ela mestre, Universidade Federal da Bahia, dança, depois ela vai para a UNEB para pensar novas tecnologias e também corpo, se mexe daqui, vai para o Chile, se forma no Chile com dança e novas tecnologias. Quem fez esse caminho para a Simone? O hip hop. No hip hop. Aí hoje ela está na USP e está trabalhando com esse projeto que é nas escolas públicas, não é, Simone? Que talvez você pudesse fazer esse encerramento. Aí, eu quero, para poder encerrar, né, gente, essa conversa, é importante deixar aqui, deixar nessa roda, que o hip hop ele foi o grande motivador, movedor de pensar o corpo. E esse pensar o corpo na rua, esse pensar o corpo nessas caminhadas, esse pensar o corpo, como a polícia trata os nossos corpos e qual é o nosso lugar qual é o nosso dever de cuidar do nosso corpo. E foi aí que o corpo foi pensado a partir do break, né? Da dança, né? Na dança de rua. E na dança de rua foi o lugar onde eu tive esse conhecimento do como é que eu vou dançar na rua, no chão, nessa estrutura. Então, eu tenho que dançar tratando de cuidar do meu corpo nesse espaço. E só para ir finalizando, né, é importante dizer que nesse projeto eu trabalhei o Hatha Yoga, né, que é o yoga indiano. Hatha, né, sol e terra. Mas eu tenho que deixar aqui nessa roda também que o yoga ele é africano, né? Ele surge em Kemet. Kemet é terra preta, terra negra. E a partir desses ensinamentos do yoga, do Hatha Yoga, foi o que eu tive conhecimento do yoga, do Kemet Yoga, né? Que significa, né, que a gente conhece o Egito, né? Mas só que o nome é dado, né? O nome foi dado pelos gregos, né? O Egito, mas a gente conhece o Egito como Kemet, né? E nada mais que essa prática, né? De filosofia da vida, né? De cuidado do corpo, ele vem de uma ciência ancestral, de práticas e ciências, né? Da prevenção do nosso corpo e da nossa saúde mental. Então, é importante deixar isso antes da gente finalizar, para que a gente
possa, mais uma vez, né, se dar conta desse legado histórico, né, que os nossos antepassados vivos, né, e que não estão entre nós, deixaram para nós. E é nesse legado, através desse legado, né, que a gente vai conhecendo o que a gente chama de respiração do quatro tempo, né, e que a gente vai conhecendo essa progressão geométrica, e que a gente vai conhecendo o quanto o yoga, né, nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade e a respirar melhor, né, e a não perder de forma alguma a nossa saúde vital, o nosso axé. E aí eu termino. Muito obrigada a cada um de vocês por virem, por dedicar esse tempo para estar aqui comigo. Qualquer informação, se vocês quiserem, né, assim, praticar, eu vou deixar meu Instagram aqui, para que vocês possam entrar em contato e venham praticar. Aqui. O meu e-mail. Onde está? Está no chat. Um momento, eu desculpa aqui que eu botei... não botei para todos, espera aí. Yoga Terra Preta. Sérgio, considerações? Aguardando para ler o texto e a produção da Simone no próximo Conta Gotas. Acho que foi uma excelente fala, trazendo questões que são importantes com cuidar de si, que acho que no nosso campo aqui é fundamental, essencial. Muito obrigado pela sua fala. Obrigada a vocês, obrigada. Também. Tá ótimo. Sérgio, até segunda, às 17 horas. Às 17 horas. Até mais. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau.